Olá pessoal, meu nome é Wade Souza e nós estamos aqui para nossa aula. E hoje nós vamos falar sobre misturas. Então vamos lá? Então, para começar, nós vamos falar sobre substâncias. Substâncias simples e substâncias compostas. As substâncias simples, ela já está dizendo, é simples, formadas por um único elemento. Por exemplo, nós temos a substância hélio, que é um gás e é constituído por átomos isolados do elemento químico hélio. Então a gente já sabe. Substâncias simples são substâncias formadas por um único elemento químico. E agora nós vamos ver que seriam substâncias compostas. Então, substâncias compostas são formadas por dois ou mais elementos químicos diferentes. Um exemplo nós temos a água. A água, pessoal, ela é formada por dois elementos químicos diferentes, o hidrogênio e o oxigênio, que juntos compõem a água. Continuando, nós vamos agora complementar falando de misturas. Mistura é constituída de duas ou mais substâncias diferentes. Podem ser simples ou compostas. Ela é obtida ao combinar-se substâncias em qualquer proporção, sem provocar alteração na estrutura de cada uma delas, ou seja, sem que elas reajam entre si. Aí nós vamos, para a gente entender melhor, nós vamos agora falar sobre soluto, solvente e solução. O que seria o soluto? O soluto geralmente é a substância, por exemplo, que vai ser dissolvida. Nesse caso aqui, para eu demonstrar para vocês, eu tenho aqui o açúcar. Então, o açúcar, o sal, o café, que vai ser dissolvido, nós chamamos de soluto. E aí nós vamos para solvente. O que seria solvente? Solvente, pessoal, é a substância que dissolve. Existe um solvente universal, que é a água. Então, o solvente é o que vai dissolver o soluto. E existe também a solução, que pode ser mistura ou dispersões homogêneas. Pronto, aí na demonstração, vocês podem observar, para não confundir, eu vou falar só por aí pelo slide. Então, na demonstração, nós temos aí o soluto, que tem o açúcar, que eu acabei de mostrar para vocês, e o solvente, no caso, a água. Quando há a junção do soluto com o solvente, nós temos aqui uma mistura, ou seja, uma solução de água com açúcar. Embora o açúcar esteja quase totalmente dissolvido, mas como eu fiz essa mistura, eu sei que aqui existe água e açúcar. Então aqui eu tenho
uma mistura. Então, os tipos de mistura. Nós temos mistura homogênea e heterogênea. Então, nesse caso, como eu acabei de demonstrar para vocês, a água com açúcar, onde houve uma dissolução total, eu tenho uma mistura homogênea, ou seja, eu não consigo identificar aqui quem é açúcar e quem é água nessa solução. Então, eu tenho aqui uma mistura homogênea. E se eu colocar outra mistura, nesse caso aí, água e óleo, a gente observa que o óleo ele fica na parte de cima e a água desce, ou seja, a água e o óleo não se misturam. Aí nós podemos observar duas fases. Então nós chamamos de mistura heterogênea. Então, misturas homogêneas, também chamadas de solução, elas ocorrem toda vez que uma mistura apresenta uma única fase, como nós vimos aqui, ó, água e açúcar, e são classificadas como monofásicas. O exemplo aí, eu coloquei no slide, a água mais açúcar, nós temos aí uma solução de água com açúcar. E as misturas heterogêneas, elas ocorrem toda vez que uma mistura apresenta duas ou mais fases e são classificadas como polifásicas. No caso, vamos seguir para o próximo slide que tem aí. Nós temos aí ó, uma mistura bifásica, quando tem duas fases. Por exemplo, se eu colocar esse feijão aqui na água, pronto, aqui eu tenho uma mistura bifásica, ou seja, eu tenho duas fases. Eu consigo identificar o feijão que ficou lá no fundo do recipiente e consigo observar a água, ou seja, tem duas fases aqui nesse recipiente. E mistura trifásica, onde eu consigo observar três fases. Se eu colocar o óleo aqui, nós vamos ter o ar, o feijão, a água e o óleo na parte de cima do recipiente, certo? E a mistura polifásica, que eu posso também colocar o óleo, a água e outro soluto aqui dentro, certo? Então aqui deu para entender direitinho que nós temos vários tipos de misturas bifásicas, onde apresentam duas fases, trifásicas, três fases, e polifásicas, quatro fases. Então vamos treinar, pessoal? Então vamos lá. Vamos para essa questãozinha aqui rapidamente. Relacione corretamente as colunas a seguir. Nós temos aqui na coluna 1, a letra A, é uma mistura líquida homogênea constituída por duas substâncias. Então, vamos logo lá para as colunas 2. Qual seria essa mistura líquida homogênea constituída por duas substâncias? Seria água mais álcool mais areia?
Seria vapor de água, gás carbônico e gás oxigênio? Ou seria sal mais água? Ou água mais areia mais gelo? Ou álcool hidratado? Qual seria essa alternativa correta? Que diz aí que ela é uma mistura líquida, homogênea, constituída por duas substâncias. Então, nós temos aí, ó, sal e água. Alternativa 3, certinho? Então, na letra B, nós temos aí uma mistura bifásica formada por três substâncias. Uma mistura bifásica formada por três substâncias. Qual seria a alternativa? A alternativa 1, muito bem, pessoal. Água mais álcool mais areia. Nós temos uma mistura bifásica formada por três substâncias. Por que, pessoal? Porque eu não vou conseguir identificar o álcool dentro da areia, da água, né? Então vai ficar uma fase só. Então vai ficar água, álcool e areia. Para a letra C agora. Mistura trifásica formada por duas substâncias. Qual a alternativa seria? Vamos lá. A alternativa 4. Água mais areia mais gelo. Muito bem. E vamos para a letra D. Solução líquida. Qual é a solução líquida dentro dessas alternativas aí? É a alternativa 5, álcool hidratado. E vamos para a última letrinha aí, que é a letra E. Nós temos aí uma mistura homogênea constituída por três substâncias. Mistura homogênea constituída por três substâncias. Alternativa, só foi a única que sobrou. Alternativa 2. Vapor de água, gás carbônico e gás oxigênio. Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês. E nos vemos na próxima aula. Até mais!